Porque Deus não envia avivamento. Porque oramos, jejuamos, cantamos e ainda assim o céu parece em silêncio. Porque a igreja cresce em número, mas não em poder. E se o problema não estiver em Deus, mas em nós? Leonard Ravenhill disse algo que ecoa até hoje. O avivamento tarda, porque alguém não está disposto a pagar o preço. Mas que preço é esse? E por que tão poucos estão dispostos a pagá-lo? Vivemos dias de muito barulho espiritual, mas pouca presença de Deus. Nunca houve tantos cultos, tantas músicas, tantos pregadores, mas também nunca houve tanta superficialidade. A igreja moderna aprendeu a produzir emoção, mas esqueceu como gerar transformação. Aprendemos a entreter multidões, mas desaprendemos a chorar entre o átrio e o altar. O avivamento não é ausência de atividade, é presença de Deus. E aqui está a atenção. Deus não mudou. O Espírito Santo não perdeu poder. O sangue de Jesus não perdeu eficácia. Então por que o avivamento não vem? Leonard Ravenhill dedicou sua vida a responder essa pergunta. E a resposta não é confortável. Se essa mensagem já está confrontando você, curta esse vídeo, porque o que vem agora pode mudar sua vida espiritual para sempre. O problema não está em Deus, mas na igreja. Existe uma tendência perigosa de culpar Deus pela ausência de avivamento. Não é o tempo. Deus está preparando algo. Tudo acontece no tempo de Deus. Mas a Bíblia não sustenta essa passividade. Em Bíblia Sagrada, em 2 Crônicas 7,14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perceba algo profundo aqui. Deus não disse: se eu quiser, enviarei avivamento. Ele disse: se o meu povo. Ou seja, o avivamento está condicionado, não à soberania isolada de Deus, mas à resposta espiritual do povo. Isso é forte. Isso muda tudo. Leonard Ravenhill dizia: avivamento não é um milagre soberano, é um resultado espiritual. Agora pense comigo. Se Deus estabeleceu condições, e essas condições não estão sendo cumpridas, o problema não é a demora de Deus, é a negligência do homem. E aqui entra uma verdade que poucos querem encarar. Nós queremos o poder do avivamento, sem a preparação do avivamento. Queremos fogo, sem altar. Queremos glória, sem cruz. Queremos mover, sem arrependimento. Mas Deus nunca opera dessa forma. Na Bíblia, todo avivamento verdadeiro começa com quebrantamento. Antes do derramar, há esvaziamento. Antes da glória, há arrependimento. Olhe para Rei Davi. Ele não pediu apenas perdão. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra cria no hebraico é bara, a mesma usada em Gênesis para a criação do nada. Davi não queria ajuste, ele queria transformação radical. Agora compare isso com a igreja de hoje. Nós pedimos bênçãos, mas evitamos arrependimento profundo. Pedimos avivamento, mas protegemos nossos pecados aceitáveis. E isso bloqueia o céu. Avivamento não vem onde há orgulho, não vem onde há pecado escondido, não vem onde há religiosidade sem vida. E aqui vai uma pergunta que pode doer. Você quer avivamento ou apenas quer sentir algo espiritual? Porque são coisas diferentes. Muitos querem emoção, poucos querem transformação. E Deus não derrama seu espírito em corações que não estão rendidos. Se essa verdade está mexendo com você, comente: Senhor, começa em mim. Porque é exatamente assim que o avivamento começa. Mas existe algo ainda mais profundo e mais confrontador que está impedindo o avivamento de chegar. E no próximo bloco, você vai entender por que a oração da igreja perdeu o poder. Perfeito. Vamos continuar aprofundando com mais confronto, mais verdade e mais presença. A oração perdeu o poder. Ou nós perdemos a verdadeira oração? Existe algo que Leonard Ravenhill repetia constantemente. A igreja tem muitos organizadores, mas poucos intercessores. Hoje, nós falamos muito sobre oração, mas oramos pouco. E quando oramos, na maioria das vezes, é superficial. Orações rápidas, sem peso, sem lágrimas, sem intensidade espiritual.
Mas a oração que gera avivamento custa. Na Bíblia Sagrada, em Tiago 5,16, está escrito: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas no original grego, essa palavra eficaz carrega a ideia de algo energizado, ativo, fervoroso, intenso. Não é uma oração mecânica, é uma oração que consome. É uma oração que nasce de um coração quebrantado. Agora pense, quantas vezes você orou até não ter mais palavras? Quantas vezes você orou até sentir o peso do céu? Quantas vezes você orou, não por você, mas pela glória de Deus? Leonard Ravenhill dizia: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Isso é diagnóstico espiritual. Você quer medir sua vida com Deus? Não olhe para o quanto você fala, olhe para o quanto você ora, em secreto, porque é no secreto que o céu responde. Olhe para Jesus Cristo. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes da cruz, ele orou. No Getsemane, ele suou sangue. Aquilo não era uma oração comum. Era agonia espiritual. Era entrega total. Era rendição absoluta. Agora compare isso com a nossa geração. Nós queremos resultados de avivamento, com níveis de oração rasos. Queremos autoridade espiritual, sem intimidade com Deus. Mas isso não existe. Avivamento é fruto de homens e mulheres que decidiram ir além da superfície. Homens que preferem o quarto secreto ao palco. Mulheres que escolhem lágrimas ao invés de aplausos. E aqui está uma verdade dura. A igreja não precisa de mais programas, precisa de mais joelhos no chão. Se essa palavra está te confrontando, curta esse vídeo, porque o que vem agora vai expor algo ainda mais profundo. O verdadeiro motivo pelo qual o céu permanece fechado sobre muitos. Pecado tolerado. O maior bloqueio do avivamento. Essa é a parte que muitos evitam, mas Leonard Ravenhill nunca evitou. Ele dizia: o maior inimigo da igreja não está fora, está dentro. O problema não é o mundo. O problema é quando o mundo entra na igreja. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 59:2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Perceba, não é Deus que se afasta. É o pecado que cria a barreira. E aqui está o ponto crítico. Hoje, muitos pecados foram normalizados. Orgulho, vaidade, imoralidade, falta de perdão, amor ao dinheiro. Tudo isso, às vezes, está sentado nos bancos da igreja, sem arrependimento, e ainda pedimos avivamento. Mas como? Como Deus derramaria sua glória em um ambiente onde o pecado é tolerado? Avivamento não combina com pecado escondido. A presença de Deus não habita em duplicidade. Ou ele reina, ou ele se retira. Olhe para Acã. Um único pecado escondido paralisou toda uma nação. Israel perdeu batalhas, não porque Deus perdeu poder, mas porque havia pecado oculto. Agora traga isso para hoje. Quantas derrotas espirituais não são falta de unção, mas excesso de tolerância com o pecado? E aqui vai uma pergunta direta. Existe algo na sua vida que você sabe que desagrada a Deus, mas você continua alimentando? Porque enquanto houver áreas não rendidas, não haverá avivamento pleno. Leonard Ravenhill dizia: o pecado custa mais do que você quer pagar e leva você mais longe do que você quer ir. Avivamento começa quando o pecado termina. E não com desculpas, mas com arrependimento genuíno. Arrependimento, no grego, é metanoia. Significa mudança de mente, mudança de direção, transformação real. Não é sentir culpa, é decidir mudar. E isso dói, mas é exatamente isso que abre os céus. Se você sente que Deus está falando com você agora, comente: eu renuncio tudo que me afasta de Deus. Porque no próximo bloco, vamos entrar em algo ainda mais profundo. O preço real do avivamento. E poucos estão dispostos a pagá-lo. Perfeito. Agora entramos na parte mais intensa, mais profunda e mais confrontadora de todas. O preço do avivamento. Morrer para si mesmo. Existe uma razão silenciosa pela qual o avivamento não vem. E ela é simples, mas extremamente difícil de aceitar. Nós ainda estamos vivos demais. Leonard Ravenhill dizia:
O problema não é falta de vida, é excesso de eu. Queremos avivamento, mas não queremos morrer. E isso é incompatível com o Evangelho. A Bíblia Sagrada declara em Lucas 9:23: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Perceba, Jesus não disse admire-me, não disse concorde comigo, não disse frequente um culto. Ele disse negue-se. No grego, essa expressão carrega a ideia de renunciar completamente à própria vontade. É dizer, não é mais sobre mim. Mas aqui está o problema. A geração atual foi treinada para o oposto. Se valorize, siga seu coração, faça o que te faz feliz. Mas o Evangelho diz, morra para o orgulho, morra para o ego, morra para os desejos carnais, morra para a necessidade de reconhecimento. Porque enquanto o eu estiver no trono, Cristo não governa plenamente. E sem o governo de Cristo, não existe avivamento. Olhe para João Batista. Ele entendeu isso profundamente. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso não é poesia. Isso é um princípio espiritual. Avivamento é proporcional à morte do ego. Quanto mais você morre, mais Deus vive em você. Agora, pense com sinceridade. Você quer realmente isso? Você quer ser esquecido para que Cristo seja lembrado? Você quer abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus? Porque esse é o preço e poucos estão dispostos. Hoje queremos palco, mas evitamos o altar. Queremos reconhecimento, mas fugimos da renúncia. Queremos autoridade, mas rejeitamos a cruz. Mas não existe atalho. O caminho do avivamento passa pela cruz. Se essa verdade está te confrontando profundamente, curta esse vídeo, porque o próximo bloco vai revelar algo ainda mais sério. Porque muitos até começam bem, mas nunca sustentam o fogo. Fogo estranho. Quando a aparência substitui a presença, existe algo extremamente perigoso. Não é apenas a ausência de avivamento, mas a substituição dele. Sim, é possível parecer que há fogo, sem que Deus esteja presente. Leonard Ravenhill alertava, entretenimento na igreja é o substituto do avivamento. Isso é sério. Hoje temos luzes, sons, estruturas, técnicas emocionais, mas onde está o temor? Onde está a santidade? Onde está a presença que convence o pecador? Na Bíblia Sagrada, em Levítico 10, vemos algo assustador. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que parecia correto, mas não era autorizado por Deus. E o resultado? Juízo imediato. Agora traga isso para hoje. Quantas vezes substituímos a presença por performance? Quantas vezes criamos ambientes emocionais sem a atuação real do Espírito Santo? Quantas vezes buscamos arrepio, mas não transformação? O problema do fogo estranho é que ele engana. Ele dá sensação de espiritualidade sem santidade. Ele gera emoção sem arrependimento. Ele cria movimento sem mudança de vida. E isso é perigoso, porque pessoas pensam que estão vivendo avivamento, quando na verdade estão apenas vivendo uma ilusão espiritual. Mas o verdadeiro avivamento não depende de música, não depende de ambiente, não depende de técnicas. Ele depende da presença de Deus. E quando Deus está presente, o pecado é exposto, o coração é quebrado, a vida é transformada. Não precisa de esforço humano. A glória de Deus faz tudo. Agora uma pergunta direta. Você está buscando a presença ou apenas a sensação? Porque existe uma diferença eterna entre as duas. Se essa palavra está abrindo seus olhos, comente. Eu quero a presença, não a aparência. Porque no próximo bloco, vamos entrar no ponto mais decisivo de todos. O que realmente faz o céu se abrir sobre uma geração. Perfeito. Agora chegamos ao ponto mais alto. O momento de confronto final, decisão e transformação. Existe uma pergunta que percorre toda essa mensagem. Por que o avivamento tarda? E depois de tudo o que vimos, a resposta é clara. Não é falta de poder, não é falta de promessa, não é falta de Deus. É falta de entrega. Mas agora, tudo muda. Porque o avivamento nunca começou com multidões. Ele sempre começou com um. Leonard Ravenhill dizia, o avivamento pode começar com uma pessoa.
totalmente rendida a Deus. A questão não é quando Deus vai enviar avivamento. A questão é quando alguém vai se entregar completamente. Na Bíblia Sagrada vemos isso repetidamente. Um homem muda tudo. Olhe para Moisés, um homem no deserto, e uma nação é liberta. Olhe para Elias, um homem no Monte Carmelo, e o fogo cai do céu. Olhe para Isaías, ele vê a glória de Deus. E a primeira reação não é empolgação, é quebrantamento. Ai de mim, estou perdido. E só depois disso, Deus pergunta: a quem enviarei? E Isaías responde: eis-me aqui. Perceba a sequência: visão de Deus, quebrantamento, disponibilidade, missão, avivamento. Isso nunca mudou e não mudou hoje. Você não precisa esperar um mover global. Você pode se tornar o início dele. Mas isso exige algo radical: entrega total, sem reservas, sem negociações, sem áreas escondidas. Tudo no altar. Agora, pare por um momento e responda com sinceridade. Se Deus decidisse enviar um avivamento hoje, Ele encontraria em você um coração preparado? Ou encontraria resistência? Orgulho? Distração? Pecados não confessados? Falta de oração? Porque o céu não responde à aparência, responde à entrega. E talvez o motivo pelo qual você está ouvindo essa mensagem hoje não é coincidência, é um chamado. Deus está procurando alguém que diga: Senhor, começa em mim. E isso não é emoção, é decisão. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Não apenas ouça, responda. Onde você está? Em silêncio, sem distrações. Faça essa oração no seu coração. Senhor, eu não quero mais viver um evangelho superficial. Eu não quero mais brincar com a tua presença. Eu não quero mais negociar áreas da minha vida. Eu me rendo completamente. Quebra o meu orgulho. Revela o que precisa ser tratado. Purifica o meu coração. Eu quero ser um instrumento de avivamento, mesmo que isso custe tudo. Se essa é sua decisão, comente agora: Senhor, começa em mim. E não faça isso por emoção. Faça como um marco, um compromisso. O céu responde ao altar. Leonard Ravenhill viveu e morreu com uma convicção: o avivamento não é um evento, é uma resposta de Deus a um povo preparado. Agora você sabe, o avivamento não tarda por acaso. Ele tarda porque poucos estão dispostos. Mas isso pode mudar com uma pessoa, com uma decisão, com um coração totalmente rendido. E talvez essa pessoa seja você. Se essa mensagem falou profundamente com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui não falamos de religião, falamos de transformação real. E compartilhe isso com alguém, porque o que está em jogo não é apenas conhecimento, é destino eterno. E nunca se esqueça, o avivamento que você está esperando pode começar quando você se render completamente.